Estou recebendo aqui a informação. Entrevias concessionária vai interromper o tráfego de veículos na altura do quilômetro 320 da SP 333, aquela região do Country Club, que está em obras de duplicação, nesta sexta-feira, para mais uma etapa do serviço de desmonte de rocha. O fechamento do trecho, inicialmente em ambos os sentidos, está previsto para as 9 horas da manhã e vai prosseguir até que todo o procedimento esteja executado. A previsão é que o serviço dure pelo menos uma hora, portanto. Na sequência, o trânsito será liberado aos poucos com a utilização de sistema pare e siga até que a área esteja perfeitamente limpa e o asfalto, portanto, recuperado. Então, interrupção do tráfego de veículos por pelo menos uma hora nesta sexta-feira na SP 333, região do Country, a partir de 9 horas da manhã. Inicialmente nos dois sentidos, por pelo menos uma hora. Fique atento então. A partir do dia 2 de março, passa a valer o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Reúna documentação. E um detalhe, a tabela não será corrigida. Recibos, olerites. A Vicentina já está organizando a papelada para a declaração de imposto de renda. Faltam só os informes de rendimento do trabalho e dos bancos. Todos os meses eu vou separando em uma pasta própria os documentos que vão fazer parte da minha declaração de imposto de renda. O que parece ser pressa tem um motivo. Se tiver direito à restituição, a Vicentina vai receber nos primeiros lotes. É que quem declara antes, recebe antes. Nesta sexta, a Receita vai liberar o programa do IR 2018 para baixar no computador. A entrega das declarações começa no dia 2 de março e vai até 28 de abril. Este ano, 40 milhões de brasileiros devem declarar o imposto de renda. No ano passado, foram 28 milhões de declarações. 747 mil caíram na malha fina por inconsistência nas informações. Devem fazer a declaração contribuintes que receberam no ano passado acima de R$ 28.559 em rendimentos tributáveis. Quem teve rendimentos não tributáveis, que não geram lucro, acima de R$ 40 mil. Trabalhadores do campo com rendimento anual bruto acima de R$ 128.308. Contribuintes que investiram na Bolsa de Valores, mercado de capitais ou similares, que têm imóvel ou terrenos com valor superior a R$ 300 mil. E ainda quem vendeu um imóvel e vai usar o dinheiro para comprar outro em até 180 dias. Este ano, a Receita reduziu a idade para a inclusão dos dependentes com o CPF. E isso vem ocorrendo ano a ano, né? O ano passado era 14, passou para 12, esse de 12 para 8, e é uma tendência que essa idade vá reduzindo ano a ano até que a criança nasça já com seu CPF. Cuidado então, não haverá correção da tabela e agora haverá cruzamento de informações com CPF de crianças a partir de 8 anos de idade. É a Receita Federal jogando pesado porque a meta é arrecadar, arrecadar e arrecadar. E você que tem veículo placa final 8, atenção, nesta sexta-feira vence prazo para pagamento do IPVA. Quem parcelou, segunda parcela. Quem perdeu o prazo em janeiro, cota única sem desconto. Esse prazo é para proprietários de carros, motos, ônibus, micro-ônibus e também caminhonetes. Os caminhoneiros têm um calendário diferente. A tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia. É uma realidade. Estamos cada vez mais conectados. Quase 65% dos brasileiros e brasileiras têm acesso à internet. São 116 milhões de pessoas usando a rede mundial de computadores no país. A pesquisa do IBGE também revela que mais de 94% das pessoas que acessaram a internet em 2016 usaram celulares. O aparelho é utilizado por 9 em cada 10 internautas para acessar a rede e se comunicar
por meio de aplicativos de mensagens. Este é o caso de Bruna. Além de mensagens por texto, vídeo e voz, ela faz chamadas, assiste filmes, paga contas e ainda recebe e envia e-mails pelo celular. É muito prático, você pega dentro da bolsa uma coisa que você quer resolver rápido, uma palavra que você quer traduzir, uma informação que você quer pegar, um lugar que você quer saber chegar, é muito mais prático pelo celular. Então, porcentagem, acho que 80, 90% da internet que eu uso é no celular. A pesquisa sobre tecnologia da informação, com dados de 2016, também mostrou que mais de 48 milhões de domicílios têm acesso à internet no Brasil. O número representa quase 70% do total. Entre os domicílios conectados, na quase totalidade, o celular é utilizado. Em termos de regiões, as mais conectadas são Sudeste, Centro-Oeste e Sul. As mulheres navegam mais do que os homens. E pessoas com faixa etária entre 18 e 24 anos têm uma taxa de conexão 3 vezes maior do que a população com mais de 60 anos. Os dados dessa pesquisa, que são dados historicamente relevantes, porque talvez tenha sido o maior salto verificado no período de um ano em termos de domicílios com acesso à internet, né? E o Brasil chegou num patamar de comparabilidade com as economias dos países do centro-leste europeu, Polônia, Romênia, Montenegro, Rússia, né? Em termos de domicílios, penetração domiciliar do acesso à internet. Especificamente entre os jovens de 18 a 24 anos, o que essa pesquisa revela é uma proximidade, já uma comparabilidade com países desenvolvidos. Sorte tem quem acredita nela, diz o ditado. Aqui em Marília, o ditado valeu. A aposta de Marília faturou 2 milhões na Loto Fácil. E realmente não é fácil não, hein? Tem que acertar 15 dezenas e a pessoa conseguiu acertar. Portanto, a aposta de Marília fatura 2 milhões na Loto Fácil. FIES, financiamento estudantil. A regra mudou, prazo de inscrição termina dia 28. O assunto continua provocando debate. O novo modelo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que passa a valer agora, divide o programa em diferentes modalidades de acordo com a renda familiar dos candidatos e das regiões em que vivem. No total, são ofertadas 310 mil vagas, sendo 155 mil para os primeiros 6 meses do ano. As novas regras foram discutidas em um seminário internacional em Brasília. O novo FIES é destinado a quem mais precisa. Não há juros para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos e o risco do financiamento é compartilhado com as instituições de ensino. O governo criou um programa com taxa de juros real zero, com menor risco para a União, né? Com melhor governança e respeitando a capacidade de pagamento do aluno e da sua família. Portanto, é muito importante esse processo, porque, de novo, temos que melhorar a qualidade da educação, temos que melhorar a eficácia, temos que melhorar o acesso daqueles de menor renda, mas garantir o comprometimento da instituição de ensino superior. São 3 modalidades. Na primeira, além do juro zero e a renda familiar de até 3 salários mínimos, as prestações serão pagas respeitando o limite de renda. A segunda é destinada aos estudantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com renda de até 5 salários mínimos e contará com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento. Há ainda uma terceira modalidade, também para estudantes com renda familiar de até 5 salários mínimos, com recursos do BNDES e é destinada a alunos de todas as regiões do país. Nós estamos fazendo com que os fundos enxerguem a educação como ponto central para o desenvolvimento da região Norte, da região Nordeste, da região Centro-Oeste, compreendendo que este sim é o papel de, a partir da educação, encontrar um desenvolvimento pleno e aproximar com que todas as regiões do nosso país possam estar oferecendo e ofertando oportunidades para a nossa juventude. E pensar
oferta de oportunidade, é pensar oferta de educação. Para concorrer a uma das vagas do FIES, os estudantes também devem ter nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação do Enem. O ministro da Educação afirmou que o Fundo de Financiamento Estudantil garante ascensão social pela educação. Todas as mudanças, elas passaram por pontos essenciais que são fundamentais à preservação do sistema e do programa. E, ao mesmo tempo, nós pudemos também garantir uma ênfase com relação aos mais pobres. A lógica de uma política pública é justamente atender os mais pobres, aqueles que mais precisam, por parte do governo, de apoio e de algum tipo de iniciativa que permita a ascensão e mobilidade social. E não há outro caminho melhor para promover equidade e oportunidade que não seja por intermédio da educação. Tá aí então, FIES, prazo para inscrição termina dia 28 dentro da nova regra. E agora o futebol. MAC, depois de nova derrota no campeonato A3, permanece na zona de rebaixamento e nem a tabela favorece o Marília, hein? Sábado, 19h, vem aí o Atibaia. Nada mais, nada menos que o líder do campeonato. Pois é, a tabela também não está ajudando o Marília. Outro resultado não serve a não ser a vitória. No São Paulo, crise se instalando após nova derrota no Campeonato Paulista. 2-1 para o Ituano. Aguardava-se para esta quinta-feira a demissão do técnico Dorival Júnior, como tem pedido a torcida. Mas a diretoria afirmou, até o próximo jogo, domingo contra a Ferroviária no Morumbi, o Dorival fica, vai ter que mostrar reabilitação. Se ganhar, fica, se perder, fatalmente estará demitido. E o destaque do Paulistão, neste sábado, 5 da tarde, no Itaquerão, o clássico Corinthians e Palmeiras. Bem, a concorrência realmente é importante, faz todo mundo trabalhar e oferece melhor condição. Quem ganha é a população. Quando precisa pedir comida em casa, o Alexandre pega o celular. Ele foi praticamente um visionário e há 10 anos aposentou o telefone fixo. Até uns 3, 4 anos atrás o pessoal ainda falava, mas você não tem telefone fixo? Eu não. Aí o pessoal falava, mas como você faz? Eu falei, mas você me liga no celular, eu te ligo, tem uma comunicação normal, né? É uma comunicação até melhor do que depender de um aparelho que está parado em algum lugar, né? Objeto de desejo de muitas famílias durante anos, o aparelhinho aí agora sofre de rejeição. O número de linhas fixas no Brasil vem caindo. 1.200.000 foram canceladas no ano passado, segundo a Anatel. Isto representa uma redução de 3% na oferta do serviço. A queda coincide com a expansão da telefonia móvel. São 236 milhões de celulares ativos, 6 vezes mais que o total de linhas fixas. O meio de comunicação voz está caindo em desuso. Ou seja, o telefone fixo, que é só a comunicação via voz, ela começa a perder sentido nesse novo mundo que a gente está vivendo, onde a comunicação é por meio de internet, de mensagens, de textos, de imagens, de vídeos, de emojis. As novas gerações elas já não utilizam mais o canal voz. Existe uma pesquisa de 2017 que 30% das novas gerações nem tem o ícone de ligar na sua tela principal do celular. Se dentro de casa o aparelho fixo está virando raridade, ele deve resistir ainda mais algum tempo nas empresas. É o que dizem os especialistas. Mas isso não impede que profissionais como o Neto, que é porteiro de um condomínio em São Paulo, se sintam num museu diante de tantos aparelhos. É um pouquinho ultrapassado, né? O senhor se atrapalha aí com tanto botão, esses aparelhos todos ao mesmo tempo? Não, porque é da minha época, né? Então eu nasci junto, quase junto, né? Então eu me atrapalho com a moderna de hoje em dia. Você pode participar aqui. Então, a informação é realmente essa: portabilidade. Quem ganha é exatamente quem oferece mais. A empresa de telefonia que oferecer mais vai atrair mais consumidores. Vamos falar agora de alcoolismo. Estamos na semana de alerta ao alcoolismo. Durante todo o programa, uma matéria especial sobre o tema, porque a situação é cada vez mais grave e tem que ser enfrentada de frente e por toda a família.
A maior parte das pessoas tem uma tendência a abordar de uma forma que seja mais confrontativa, que seja mais agressiva, e isso não é aconselhável. Não agrida, não ataque, não interprete, não ridicularize. Comece escutando a pessoa, entendendo quais são os motivos dela para beber. Quando a pessoa te trouxer alguma coisa que ela percebe como um problema, essa é a hora que você pode dizer: pois é, então será que se você diminuísse, isso não iria te ajudar a não ter mais esse problema? Mais importante dos pais estarem muito atentos é em mudanças de comportamento. É importante que esses pais se coloquem abertos para conversarem com jovens, porque esse é um momento de experimentação, mas também é muito importante que esses pais coloquem limites para isso e que também sirvam de exemplo. Serviços particulares, existem serviços como a gente tem aqui dentro do ambulatório do Núcleo de Álcool e Drogas. Posso fazer um tratamento ambulatorial, por exemplo, que a gente tem aqui. Existe a possibilidade de internação além do tratamento ambulatorial. Posso estar propondo essa internação para depois da internação continuar um tratamento ambulatorial para ressocializar essa pessoa. Você pode procurar também um CAPS AD, que é um serviço público gratuito. Você tem grupos de AA em várias partes da cidade, então é uma coisa de fácil acesso, é gratuito. Existem grupos também para familiares dos pacientes alcoolistas, o Al-Anon. Se você tem alguém do lado que está dando um suporte, que te ajuda a entender que a recaída faz parte do processo, que você levou um tombo, mas que você pode se levantar e continuar no mesmo caminho, isso facilita bastante. Se você puder encaminhar ou de alguma forma ajudá-la antes dela ser dependente de álcool, isso é a melhor coisa.